Deus colocou no meu coração um tema chamado Restaurando a Autoridade. Eu tenho sentido no meu coração já há algum tempo o compromisso de ler sobre isso, de estudar sobre isso, de pensar, de meditar. É uma oração de tensão. Aí ele pediu desculpa e me deu um beijo. Daniel falou assim: meu filho, isso é muito feio que você fez com a Valcolete, muito feio. E aí ele estava assim, olhando para lá. Aí Daniel falou: Davi, olha para o papai. E ele ficou olhando assim. Porque a autoridade, ela é reconhecida, ela é perceptível. A autoridade exerce e governa com autoridade. Não se está falando de força, mas se está falando de entendimento do governo que se tem. A situação, o fato de você estar sendo afrontado não quer dizer que você não tem autoridade. Mas se você resiste à afronta, daí fala da tua autoridade. Se você cede e se recolhe, também fala da tua não autoridade. A sua autoridade não depende de pessoas. A autoridade que está sobre você só depende de você mesmo. Você pode dizer para o teu irmão isso: a autoridade de Deus em você só depende de você. A palavra, o Espírito Santo vem me fazendo dormir e acordar, como disse a Fernandinha aqui. Tem umas coisas que Deus faz a gente dormir e acordar com ela, né? Assim, ó, você vai pensar nisso. Gasta tempo pensando nisso. Eu tenho dormido e acordado com essa palavra. Está em 1 Reis 19. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Quando Elias ouviu, puxou a capa. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse: e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembra-te do que lhe disse, do que lhe fiz. Eliseu voltou, apanhou a sua parede de bois e os matou. Queimou o equipamento de Ará para cozinhar carne e deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Eu tenho lido muito essa e tenho meditado muito nessa passagem. E Deus me fazia compreender que Elias confundiu. Não conseguiu enxergar a autoridade de Deus sobre ele. Ele podia ter tido medo, mas ele não podia ter criado uma fuga. A fuga nunca é algo que Deus tem para você. A primeira coisa que Deus pergunta para Elias, pede para Elias fazer é: se exponha. Eu quero falar para você nessa noite. Está se sentindo oprimido por algumas questões? Está achando que as coisas não estão caminhando como elas deveriam? Eu quero dizer a você: não se esconda. Se exponha. O Senhor vai passar. Você pode dizer para o teu irmão: vem, o Senhor vai passar aqui nessa noite. Aleluia. O medo
enclausura, aprisiona e mata. Elias era o profeta. Elias não conseguiu enxergar 7. Você sabia que antes de um homem entrar numa caverna, antes de um homem fugir, ele perde a visão? Ele para de enxergar o que Deus quer que ele enxergue. Ele estava confuso. É certo que o Deus que começa algo, ele pode parar algo. E o Deus que nos manda fazer algo também pode nos dizer para parar de fazer. Como ele fez com Josafá. Olha, nessa peleja, Josafá, você não vai pelejar. Isso é certo. Mas a autoridade de Elias ficou confusa. E olha que ele já tinha feito coisas que nenhum homem fez depois dele. Chover fogo do céu, por exemplo. Podia ter mandado consumir só o holocausto e a água ficava em volta, já estava de bom tamanho. Mas aí consumiu ainda os homens que estavam ali, o temor do povo. Se elevou. Porque as pessoas sabiam que Elias era um homem de Deus. Então eu quero falar para você, que é homem de Deus, que é mulher de Deus, cuide para não se confundir. Cuide. As coisas parecem, mas não são. As coisas de Deus são claras. E quando Deus volta para Elias, diz para ele sair, se expor, ele conta, ele tinha a história pronta. Sabe quando a gente tem uma desculpa para a nossa fuga? Elias estava com aquele ensaiado. Aquilo era uma verdade para ele absoluta. Porque na verdade, quando nós deixamos de buscar ao Senhor, esperar e acreditar e exercer, nós começamos a agir pelos nossos próprios ímpetos. Começamos a falar como pessoas normais, começamos a agir como homens normais, começamos a dizer ao outro, orientar, aconselhar como pessoas normais. Deus não via Elias como um homem normal, Deus via Elias como um profeta. A autoridade estava sobre ele. Quem disse que a autoridade não estava mais sobre ele foi ele mesmo. Nem Jezabel, nem a guerra, nem Deus. O próprio Elias. O problema que você deseja que Deus solucione só depende do exercício da autoridade de Deus em você. Não depende de ninguém. Não depende de circunstância. Não depende se alguém acredita no que Deus te falou. Enquanto eu vou pregando aqui, o Espírito Santo vai falando com você. Ele quer ensinar você a restaurar a autoridade sobre a tua vida. Tem coisa que parece que você olha, o primeiro olhar, sabe aquele sentimento de coitado, assim, pô, Deus, que é, né, que tá fazendo aí? Tá todo mundo, os caras se renderam, quebraram os altares. Poxa, isso aí, ninguém pediria isso para uma pessoa. Eu tinha que vir me esconder. E agora, queriam matar a mim também. Se eu me escondo, acabava a geração de profeta. Elias, tem 7.000 que você não viu. Como
Como que o cara não vê 7.000? Sabe, irmãos? Deus não depende da gente. Deus quer trabalhar conosco. Porque Ele nos ama como um Pai. Ele poderia nos eliminar. Mas Ele continua. Olha para mim. E a gente. Olha para mim. E a gente. Olhe do Senhor e não tire os teus olhos dele, porque nisso depende a tua vitória. A tua vitória só depende dos teus olhos continuarem no Senhor. Ele contou a mesma história 2 vezes. Eu acho que ele até esqueceu. Não, a primeira pessoa que apareceu, vou falar o seguinte: mataram todo mundo, quebraram os altares, agora querem matar eu. Isso aí é certo dito, é o que eu estou vendo, é o que eu vou dizer, e isso aí é a minha defesa. Deus está disposto a te dizer que há uma verdade além dessa que você enxerga. Ele tem um plano de amor imensurável que você ainda não entendeu. Se exponha para Ele. Fala: Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? Não é o meu irmão que é chato. Não é o meu irmão que me persegue. Não é não, Senhor. É o que está acontecendo comigo. Elias tinha que ter dito isso para Deus: Senhor, onde o Senhor está? Jezabel quer me matar. O que aconteceu, Senhor? Faz um plano. Irmãos, foi tão sério para Deus. Deus confiava tanto em Elias. Repete comigo: Deus confiava em Elias. Repete: Deus confiava. Deus confia em mim. Deus confiava tanto em Elias que eu posso dizer nas palavras net, Deus ficou decepcionado. Sabe quando você espera um resultado? Aquele resultado não vem? Assim, se eu for na caverna, esse cara vai morrer lá nessa caverna. Já que é para morrer na caverna, morre do lado de fora, que é mais decente. Irmãos, o maior problema que nós temos é quando nós paramos de enxergar como Deus enxerga. Aí nós paramos de ver que há profetas. Aí a gente para de enxergar que Deus fala. Mas se a gente endurecer o nosso coração, nós é que vamos perder. Porque oportunidades existem, as que passam e não voltam mais. Até existem as que voltam, mas existem outras que não. Como, por exemplo, alguém que não acompanha a educação de um filho, e esse filho cresce. Não vai ter mais essa oportunidade. Você entende? Obedecer a Deus. Eu digo que é o critério número 1 para quem quer exercer autoridade. Tem que obedecer a Deus, porque Deus nunca vai te matar. Deus vai sempre ter vida para você. Foi tão sério o que aconteceu aqui, que Deus começou a tratar com Elias, porque Elias começou a ser demasiadamente severo. Tem gente
que é muito severo consigo mesmo, não consegue receber perdão, não consegue praticar perdão. Tem gente que acredita mais no ódio do que no amor. Se falar assim, olha, aquele irmão ali, sei, ele te odeia, sabia? Eu tinha uma desconfiança, tinha, dentro de mim, assim, lá dentro, tinha assim, aquele irmão ali, rapaz. Sabe aquele irmão? Aquele? Qual aquele? Aquele irmão, ele te ama. Dá dinheiro. Assim, que é isso? Elias era muito severo com ele. Deus começou a tratar Elias, a espremer. Sabia que às vezes Deus tem que fechar umas portas? Às vezes Deus tem que espremer. Às vezes sai uma adoração, torce. Às vezes sai uma gota de aleluia. Olha, saiu. Mano, saiu um aleluia, eu vi. Mas Deus não quer encontrar você na caverna. A caverna era a contramão da vontade de Deus. Onde é o lugar de Elias? Lá na batalha. Porque Deus tinha para Elias um tempo de honra. O problema de Elias era Deus. Deus falhou com ele, foi o que ele achou. Deus falou, não cumpriu. Como é que é isso? Deus mandou para essa batalha agora. Isabel disse que vai matar. Meteu o pé. Esqueceu até que tinha chovido fogo do céu, das proezas que tinham feito, de tantas coisas que o Senhor fez. Sabe? Deus foi tratando com Elias. Olha só o que Deus fez. É muito interessante, porque ele fala assim, olha, veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Elias pensava que isso era autoridade, gente. Elias pensava que o trovão era autoridade, que rachar no meio o monte, pedaço para lá, um pedaço para cá, era autoridade. Elias pensava que o vento, o tufão, o furacão, sabe, Katrina, que aquilo ali, que era uma autoridade, isso aqui é autoridade, por quê? Porque ele era essa pessoa. Ele olhava o mundo espiritual, ou começou a olhar pela sua própria visão. Olha que interessante. Houve um terremoto. Eu não estava no meio do terremoto, não estava no vento, não estava nada dessas coisas aqui. Depois houve um fogo. Deus começou a falar a linguagem alheia, no fogo ele entendeu. Consumiu o holocausto, consumiu aquele povo todo, mas agora fogo é Deus. Deus não estava no fogo. Deixa eu falar uma coisa para você. Para restaurar a autoridade, você vai precisar receber uma linguagem nova do céu. A linguagem dos homens não chega lá. Para você exercer autoridade, o mundo espiritual não obedece a pessoas, ele obedece à autoridade de Deus sobre pessoas. Então, para você exercer, você vai ter que receber a linguagem do céu. Um dialeto novo. Em nada dessas coisas aqui Deus estava. Mas depois do fogo, pensa só Deus no céu testando Elias. Deus no céu testando Elias na linguagem que ele conhecia. O que é que você conhece
para entender que Deus está falando com você. Tem gente que fala assim: se não vier pelo amor, meu irmão, vai vir pela dor. Eu não sei que linguagem é essa. Eu só conheço o amor de Deus. Porque Deus nos ama sempre. Porque Deus é sempre muito bom. Melhor do que um pai. Domingo vai ser o dia dos pais. Melhor do que o dia dos pais. Deus nos ama com um amor muito maior, muito mais elevado. Ó, não vai acontecer não. Deixa eu botar um leito, meu irmão. Eu não sei essas linguagens. O que eu conheci de Deus, mesmo das pessoas que estavam enfermas, é que o Senhor estava lá com os seus anjos. Sabe o que Deus quer? Deus quer que você chegue no céu e diga para Ele: não experimentei um amor como o seu na terra dos homens. Eu não conheci uma compaixão como a tua na terra dos homens. Não tive uma misericórdia como a sua. Se eu chego no céu, Senhor, estou aqui no céu, porque doeu demais, o Senhor bateu mesmo, o Senhor bateu. Eu até quis pegar, mas o Senhor dá aquela paulada. Ó, Senhor, por isso que eu peguei. Coisa estranha. O amor de Deus vai mudar a sua vida. O amor de Deus vai te convencer. É como aquele marido que ama tanto a sua mulher, que ela diz assim: de fato, é ele que eu quero. É como aquela mulher que ama tanto seu marido, que ele diz: não, de fato, essa mulher me ama. É o amor que transforma pessoas. Você pode ser do teu irmão isso. O amor de Deus é que transforma a sua vida. E aí o pessoal fica meio com medo de Deus. Mas Deus usou a linguagem do céu para Elias. Eu não sei que linguagem você quer que Deus fale com você, porque Ele também fala. Fala chinês, japonês, fala o que você quiser. Ele fala. Eu me lembro da minha mãe falando com a gente: Deus vai mudar a nossa história. E Deus mudou. A misericórdia é isso. É quando você olhar para o outro, você lembrar qual é o seu estado. O problema é que a gente, na vez do outro, a gente esquece o nosso estado. De onde Deus nos tirou? Para onde nós estávamos indo? E qual era o nosso estado? A oportunidade que nos é dada por nós é negada. Até conselho as pessoas estão dando errado. É conselho. Pois é, mas aí eu estava orando, né? Buscando de Deus. Não sabia muito bem como fazer. Perguntei lá, né? Falei com o presbítero: eu cansado da igreja, sabe? Vamos olhar, a porta da rua é serventia da casa. O irmão é muito trabalhoso, muito problemático, entendeu? Realmente essa congregação aqui não cabe mais o irmão não. Procura uma igreja para o irmão ir. Acho que o irmão fez o quê? Foi. 10 anos depois, essa pessoa tem que dizer para nós: eu quero pedir perdão, pastor. Tudo que eu faço está errado. E eu me lembro daquele dia que eu disse para aquela família, e não foi por falta de conselho não. Vai atrás do teu irmão, busca teu irmão. Só, meu Deus, eu tocar pandeiro para macaco dançar. Eu e o Jorge nos olhamos assim: que é isso que eu estou falando? A gente não entendeu a linguagem, não era do céu. Eu falei: sei, o que é isso? Jorge, tá pandeiro para macaco dançar. A gente levou uns 10 dias para entender aquela linguagem, matutando. O que é isso? Pandeiro, macaco. É o seguinte: não vou atrás de pessoas que já têm algum conhecimento da Bíblia. Eu quero que se vire.
ordem é essa? Que autoridade é essa? Que exercício de amor é esse? Que a palavra não ensina? Que Deus não ensinou aos 12? Ele comeu, dormiu com o seu traidor e nunca o expôs, sempre o honrou, até o dia que ele veio para traí-lo e disse: o que tem para fazer, faz depressa. Sabe, irmãos, Deus falou com Elias: peraí, essa capa aqui que eu vou cobrir, essa voz suave, mudou o jeito de falar, peraí. Não, Deus não mudou o jeito de falar, é Elias que mudou o jeito de ouvir o que Deus estava falando. Aleluia, glória a Deus. Quanto tempo nosso coração vai endurecer? Quanto tempo não vamos nos render? Quanto tempo não vamos exercitar? Quanto tempo não vamos dar a mão? Eu me lembro da igreja lá na nossa varanda, que não cansava de visitar, que não cansava de visitar, que não cansava de acreditar: olha, essa pessoa é assim, é isso, é aquilo. Vem cá, querido, você quer Jesus? Você quer que Ele cuide da sua vida? A igreja que anotava, ó, do meu lado, sentam 3 pessoas, hoje só tem uma. Estranho isso, vou anotar aqui quem é mesmo, hein? Vamos falar, né? Vou dar uma ligadinha amanhã. Essa é a igreja que nasceu na nossa varanda. A linguagem de Deus continua falando e nós estamos ouvindo. Que luta que é para pedir um irmão para perdoar o outro. Que difícil que é o irmão se retratar: irmão, me perdoa, realmente eu falei assim, não devia ter falado, me desculpa. Ah, pastor, eu falei, até falar, até falei. Pô, Gustavo também. Pô, não devia ter falado, né? Poxa. E caverna. Vou te contar a minha história. O senhor não sabe o que ele fez comigo, pastor. O senhor te contou isso? Te contava a minha. Senta aí. 2 horas, senhor. 2 horas. Você sabia quem é esse irmão lá? Gente, isso aconteceu com Elias. Saiu de uma guerra que Deus iria honrá-lo. Fugiu de uma batalha que o Senhor entregaria tudo nas suas mãos. Deus foi atrás de Elias lá naquela caverna, mas Elias não foi atrás de ninguém. Se a autoridade está sobre a sua vida, comece a ir atrás das pessoas. A maior evidência de autoridade sobre você é a obediência à palavra de Deus. Sem compaixão e sem misericórdia não há exercício da autoridade. Eu sei, as pessoas perguntam a mesma coisa. Eu estava lá na nossa célula, o irmão chegava, não vou falar o nome de quem está aqui, perguntar todo dia a mesma coisa: como é que é a Bíblia? Está escrito como? Tem certeza que escreveu? Mas se não é homem que escreveu, e vamos de novo. Agora chegou outro, agora ele vai falar para esse outro que chegou. O outro faz a mesma pergunta. Se você não gerar a misericórdia, quem vai ser enviado? Se você pegar a misericórdia e morrer com você como uma semente que não foi lançada no solo, querido, Deus chamou você com toda a autoridade para destruir as obras do diabo, para fazer com que o nome dele seja conhecido, para não fugir de Acabe nem de Jezabel, porque o Deus que te mandar para a guerra vai te honrar.
Aí eu estou no medo, né? Ficar de cama. Meu Salmo 27, o pastor pregou aqui domingo. Não tem problema com a autoridade. Eu não tenho problema em reconhecer a autoridade. Eu não tenho problema em pedir ajuda. Eu não tenho problema em ouvir e obedecer. Se você cair no buraco, só me diz onde o buraco está, que eu não vou passar por lá. Eu que não sou doida, mas tenho que voltar contra Deus com autoridade eclesiástica nenhuma nessa terra, porque eu sei que o governo é de Deus, é Deus que constitui. Elias esqueceu quem tinha mandado para ele para a guerra. Você pode dizer para o teu irmão: não esqueça quem te mandou para a guerra. Não esqueça. Sabe o que aconteceu? Precisava de mais pessoas na batalha. E Deus manda Elias ungir pessoas, e ele foi fazendo isso. No 15, o Senhor lhe disse: volta pelo caminho. Irmão, fez tudo errado. Falou o que não devia, induziu para o que não devia, permitiu que o outro fosse para onde não devia, falou o que não era para falar. Volta pelo caminho. Você pode dizer para o teu irmão: isso ainda dá tempo de voltar pelo caminho. Volta pelo caminho. Tem coisa que parece, mas não é, gente. O Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio. Refaz. Vai cair? Recai na graça. É o melhor lugar para você cair. Recai na graça, nos braços do Pai. Fica lá. Acha um tempo orando. Você vai perguntar da pessoa que está com dificuldade, que está em luta, que está em tribulação. Está orando? Não. E se disser que está orando, perde a eficácia do Espírito Santo. E como que alguém vai conseguir? Como que alguém vai conseguir tirar a eficácia do Espírito Santo? Se você orar, Deus vai falar com você e vai mudar a sua vida. Porque Deus não quer te matar, Deus não quer te envergonhar, Deus não quer te expor, Deus quer te amar. E Ele fala: vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael como rei, Jeú, filho de Nínive, como rei. Eliseu vai suceder a você. Isso é duro. Foi duro para Elias. Sabe por que foi duro? Porque Elias achou que a história que ele estava contando era forte o suficiente para dirigir a sua própria vida. Ele não precisava mais orar, ele não precisava mais pedir direção de Deus. Ele era o profeta. Se ele é o cara, ele é o cara. Deus que se submeta a ele. Deus falou assim: Elias, você precisa de mim. Você precisa de mim. Isso vai redundar numa substituição. Vai, unge Eliseu. Vai, Elias, com a capa dele, chateado com Deus. Mas quem vai apanhar? É Deus? É o pobre do Eliseu. Porque quando as pessoas não conseguem bater em Deus, bate no primeiro na frente. Quando você vê uma pessoa revoltada com Deus, ela tem uma história para te contar.
Sempre ela tem uma história. Vou explicar para você. Tem 2 horas para mim, senta aí, vou te contar. Então, pois é, vou te falar agora. Deus não queria saber da história. Deus queria saber da obediência. E que ele ficasse ali, mesmo que ele estivesse correndo risco de vida. O Deus que mandou ele para lá ia proteger. Deus queria que Elias usasse autoridade. Mas Elias não sabia mais o que era autoridade. Ele achava que dividia um monte no meio da autoridade. Deus falou baixinho: eu vou te ensinar a linguagem do céu, Elias. Vai, Elias, para ungir Eliseu. Chega lá e encontra Eliseu trabalhando lá no meio dos animais, arando a terra, da 12ª tribo. Impressionante. 12ª carruagem, 12º cavalo, não ficam 4, sabe? Com aquele negócio puxando e arando a terra. Ali estava Eliseu, 12º. Ele tinha que chegar lá e falar assim: Eliseu, meu filho, vem cá. Deus mandou te ungir. Ajoelha aí. Dá um azeite aqui. Joga na cabeça de Eliseu. Sabe o que ele fez? Chegou lá Eliseu. A capa. Em cima de Eliseu. Eliseu, se é como Elias, ele diz assim: por que ele jogou essa capa aqui? Eu estou trabalhando suave aqui. Mas Eliseu tinha a linguagem do céu. Sabe o que Eliseu fez? Pegou a capa e veio. Você sabe, né, o que eu fiz, né? Deus não mandou ele fazer nada disso. Deus falou para ele: unge, unge, unge. Seria tão melhor que Eliseu não tivesse jogado a capa, que Elias não tivesse jogado a capa. Ele podia ter feito algo para Deus com zelo. Ele estava fazendo para Deus. Ele não estava fazendo para Eliseu. No meio da nossa caminhada, a gente começa a trabalhar mais para as pessoas do que para Deus. E como as pessoas não merecem, a gente faz de qualquer maneira. Eu quero dizer para você que se você pegar algo para fazer para Deus, faça com zelo. Aleluia. Mas faz com zelo até o fim, para que você não seja mal sucedido. Não abra uma porta que você mesmo depois não possa fechar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eliseu veio atrás de Elias e pediu: deixa eu voltar para me despedir do meu pai e da minha mãe. Eliseu tinha princípios de autoridade. Ele não podia seguir a Elias, porque ele tinha pai e ele tinha mãe. O que foi que Deus viu em Eliseu? Reconhecimento de autoridade, porque só reconhece uma quem tem autoridade. Quando nós temos autoridade, nós reconhecemos a autoridade. Os pais dele não eram profetas, mas eram seus pais. Quando Eliseu volta, serve, sabe o que ele faz, gente? Pega ali rapidinho, começa a servir. Pega aqueles bois lá que estavam ali com ele, prepara uma comida. Eliseu, quando ele recebe a capa, quando ele recebe o entendimento de autoridade, ele tem que servir. E começa a servir, faz a comida, serve os seus irmãos. Se o que você tem não servir para Deus, não serve para mais ninguém nessa vida. Aleluia. O que você tem precisa servir a Deus. Fez a comida, começou a seguir Elias. Ô Eliseu, você levava, hein? Se você me ver subir, eu te dou a capa.
Se você não me ver subir, eu não te dou. Deus disse para Elias: ungi Eliseu. A vitória do crente nessa terra para andar na autoridade é obedecer o que Deus manda, porque Ele cuida da sua palavra para cumprir. Quando olhou, tem gente que vai olhar para a gente assim: quem é ela, não sou eu, quem é ele, não sou eu. Esse irmão agora aí, essa filmadora aí, quem é ele? Não sou eu, porque eu não vi essa filmadora antes, meu Deus. Você tem visto? Lá ia ser eu, seu irmão, agora é irmão, sou eu. Eu quero falar uma coisa para você. Se Deus te mandar fazer algo, faça bem feito. Se Deus mandar você ungir alguém, não joga capa. Ungir. Se Deus disser que é para você gerar alguém, gere. Gere. Tenha paciência. Gaste o teu tempo. Que só saia de você coisas produtivas. Porque a graça e o favor de Deus vai estar sobre a sua vida enquanto você viver. Você quer andar com autoridade nessa terra e destruir as obras do diabo? Viva! Tiago 4:7. Se essa palavra entrar em você, você vai viver a autoridade. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao diabo, e ele igual à autoridade. Quem se submete tem autoridade para colocar o diabo para fugir. Eliseu era só um homem atrás de bois, mas o Senhor chamou. O seu problema não é com ninguém. O seu problema é com Deus mesmo. Se você quer ser honrado na guerra, sujeite-se a Ele. Resista ao diabo e Ele vai fugir de você. A autoridade de Deus sobre a sua vida. Reconhecimento de autoridade. Eu quero orar com você. Eu vou pedir para você ficar de pé. O Espírito Santo, Ele fala no coração. E é Ele que capacita mesmo os que Ele chama. Sabe, irmãos? Ele capacita os que Ele chama. Eu acho tão interessante o útero de Deus, porque a gente recebe semente e a gente dá a semente. A gente é gerado e a gente gera. Mas tudo isso está no útero de Deus. A gente nem sabe por que a gente tem insistido tanto com uma pessoa, e às vezes outras falam assim: por que, Virgem? Deixa eu ir embora. Mim também. Tempo para todas as coisas, né? Juntar, espalhar. Deixa aí. Irmãos, é tão difícil quando você tem autoridade, você não exercer. É tão difícil você ver alguém se precipitando no abismo e virar as costas, dizer com ele mesmo: ele que sabe, ele sabe o que é melhor para ele, eu não sou todo meu irmão. Quando você tem autoridade, a sua mão vai se estender. Quando você tem autoridade, você vai caminhar mais uma milha. Você tem autoridade, você vai dar cabo. Quando você tem autoridade, muitas vezes nós nos sentimos resistidos por situações. Toda resistência que muitas vezes a gente vive
ela vem de Deus. Porque Deus, muitas vezes, não deixa a gente ser precipitado. Sabe? Não deixa a gente se jogar de cabeça. Nós conhecemos a palavra. Nós precisamos praticar a palavra. Escolhe, pois, a vida. Pregou o apóstolo aqui domingo. Escolhe, pois, a vida. Para que vivas. Faça isso no teu coração. Volta pelo caminho. Se exponha para Deus. Recebeu o conceito de autoridade? Sirva. Um nécio não sabe o que é isso, servir. Que tem que está falando? Mas um sábio sabe o que é servir. Você pode colocar sua mão sobre o teu coração, fechar os seus olhos. Eu quero orar. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Eu não sei de que forma Ele vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Eu aprendi uma máxima na minha vida. Quando você me pede oração, e o meu apóstolo está aqui na igreja, eu não oro por você. Eu peço para você procurar o apóstolo. Porque eu sei o que é autoridade. Eu vou até orar, mas não vai acontecer nada. Porque existe uma autoridade. Se Deus mandou você para que eu orasse, Ele vai dizer: ore por essa pessoa. No reino, nós temos que obedecer ao comando de Deus. Para que a nossa vida seja transformada, nós vamos ter que andar com obediência e com reconhecimento. Deixa Ele entrar na sua vida. Deixa a autoridade ser restaurada em você, porque você já tem. Deixa o entendimento tomar lugar dentro de você. Porque o Senhor não quer te ver de cabeça baixa no meio das batalhas. Se ouvires e obedeceres, todas as bênçãos te alcançarão. Autoridade e poder.
Tu és o Rei, o Senhor. Todo o poder foi te dado nos céus e na terra. Tu és o autor da vida. O Senhor põe e depõe. Em ti está, Senhor, o querer e o realizar. Nos submetemos ao Senhor, autoridade. Pelos séculos dos séculos, Tu és o Senhor. Xanaragou, Xanaramando de Levassubiei. Nos rendemos a Ti, ó Rei. Nos rendemos à palavra ministrada. Nos rendemos ao falar do Espírito. Nos rendemos ao entendimento que veio da Tua parte. Nos rendemos nesta noite. Aleluia. Eu só queria que viesse à frente pessoas que entendem que a sua autoridade foi fragmentada, ou foi anulada, ou não reconhecida. Essas pessoas eu gostaria que viessem à frente. Deus encheu meu coração. Mas se você entendeu a palavra e você se viu na condição exatamente da palavra, vivendo exatamente, mas se há alguma coisa que o mundo espiritual tem trabalhado para tirar a tua autoridade, seja em qualquer área da sua vida, autoridade espiritual, autoridade familiar, paterna, materna, autoridade empresarial, você é o patrão, autoridade de reger um setor, qualquer área que Deus confiou a você como gestor. Se você tem encontrado embate, porque o diabo quer frustrar o entendimento de autoridade que Deus te deu, então sai do teu lugar e vem à frente, porque enquanto eu oro, a bispa vai te ungir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não te peço que tu venhas diante de mim, mas diante da autoridade das autoridades, diante do Deus que te chamou, e esse Deus que mandou te ungir. Nós não vamos jogar capa, nós vamos deitar óleo sobre a tua cabeça, como Deus falou a Elias para fazer com Eliseu. Talvez você é um Eliseu e nem está entendendo o que Deus tem para você lá na frente, mas Deus quer começar nesta noite uma noite de autoridade, não somente de uma autoridade, mas sobretudo autoridade reconhecida. Ela não é imposta, ela é reconhecida. Saia do teu lugar. A bispa, quando eu começar a orar, ela vai começar a te ungir, e já um fogo aqui nesse altar, já um mover do Espírito Santo, já um gozo, uma alegria, pois esse óleo não é um óleo comum, ele vai ser usado para o qual ele foi separado e colocado nessa tribuna. Chorido ideioye, Xanaramaioreshu yedegaha. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ungir cada filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a palavra liberada. Ela não voltará, Senhor, vazia, antes fará aquilo para o qual ela foi enviada. Ó Deus, em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que a unção do Senhor possa vir, Senhor, sobre a cabeça de cada um, e que o Senhor possa ungir, Senhor, nesta noite, como tu fizeste com Eliseu naqueles dias, pois quando o homem não ungiu, o Senhor ungiu ali naquele momento, pois, Senhor, a autoridade, quando ela é reconhecida, ela, Senhor, também se torna autoridade
porque nós só somos aquilo que nós reconhecemos no Senhor como o Senhor de toda a obra e de toda a seara, Pai. Nós ungimos a Tua vida e nós declaramos que um novo tempo começa contigo hoje, que o Senhor começa a descortinar um futuro que Ele tem para você, pois assim diz o Senhor, como Deus fez com Eliseu. Eliseu conseguiu fazer o dobro dos milagres de Elias, porque quando ele reconheceu a autoridade, ele recebeu de Deus autoridade. O segredo de receber é quando nós reconhecemos. Então seja cheio do Espírito Santo, para que seja restaurado a você autoridade, seja na ordem espiritual, seja no teu casamento, seja na tua paternidade, seja na tua maternidade, seja na tua filiação, seja na tua vida empresarial, seja na tua vida, em qualquer área da vida que você exerça autoridade sobre pessoas ou sobre departamentos. Eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor não está entregando a você uma capa, o Senhor está descendo sobre você uma unção de autoridade. E nesse momento o Espírito do Senhor está movendo esse altar. Todas essas coisas foram feitas porque Deus decidiu fazer assim nesta noite, e tu és escolhido e escolhida do Senhor. E para outra coisa tu não vieste, senão receber a palavra que te capacitará para exercer a autoridade que não veio da parte dos homens, mas que desceu diante do trono da graça, de onde emana todo o poder, toda dádiva, toda alegria, toda unção, e de reconhecimento e de realização. Assim nós te abençoamos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Seja tu ungido nesta noite, seja tu ungido nesta noite, seja tu ungido nesta noite. Assim como Deus disse para fazer, nós fazemos, reconhecendo que Deus te chamou, e que aquilo que estava não sendo reconhecido será reconhecido. Aquilo que foi esquecido está sendo devolvido, e aquilo que não era notado, como Eliseu não era notado, a partir de então a tua autoridade que Deus te deu será notada, como se deu com Eliseu. A partir de então a autoridade dele foi notada, porque Deus o chamou para aquele novo tempo. Receba a revelação, a graça, o favor, a visão de tudo quanto Deus te concedeu nesta noite, no nome de Jesus. Jesus, aleluia. Os irmãos que já foram ungidos pela bispa já podem voltar. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, Elias. Ele pensava em ti, Eliseu. Pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, edificando o reino. Edificando
poderosa que Deus deu a bispa, né? Normalmente, quando o tempo está frio, vem para a igreja. Porque você pagou um preço para chegar, mas Deus vai te devolver coisas poderosas. Frio, ele se torna um oponente. Jesus disse: rogai para que a minha volta não se dê no inverno. Mas a gente precisa entender, não, né? Eu ficaria a noite toda. Mas na força do Espírito Santo. Com fogo, né, irmãos? Está frio lá fora, mas está um braseiro. Aproveitando até que se eu matou lá os bois, eu já vi um churrascão aqui nos sai. Tô brincando, tem cara disso. A gente vai orar e vai ungir a bispa, porque ela vai viajar, aposentou, vai poder passar um tempo com o Mário. O Estado liberou o dinheiro dela. Deus é bom. E vai ficar com a nossa filha, né? Eu não vou poder ir estudando. Mas ela vai estar indo amanhã. E a gente quer orar, quer ungir a bispo para que tudo lhe vá bem, que Deus possa usar a vida dela. Lá na América do Norte, Deus te abençoe abundantemente, que você possa levar um abraço dessa igreja. E nós estaremos orando para que tudo te vá bem lá naquela terra. Amém? Ajoelhei para a gente vai orar, te ungir em nome de Jesus. Chama os pastores para virem. E na força do Espírito Santo, nós enviamos a Ti e cremos que o Senhor te usará e será uma bênção tremenda, pois o Espírito assim te diz: não temas, sou eu, Senhor teu Deus. Serei exaltado em ti, porque não foi eu que assim te chamei. Canto de correbadeço de ouro, Shinaragandou faci, Shiniyo e Nevaias. Senhor, nós ungimos a tua filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que ela vá como representante enviada nossa dessa igreja, para estar ali, Senhor, como uma igreja co-irmã, onde existem pessoas que te servem assim como nós te servimos. Seja um tempo dela saudável ali do lado da nossa filha primogênita, que ouviu o teu chamado e foi, Senhor. Que sejam dias prazerosos, que tu venhas provisionar, desde o óleo que desce sobre a cabeça e envolve o seu vestido, todo o seu corpo, até os mínimos detalhes, seja de uma caneta, de um lápis, de um papel, que o Senhor seja o teu sustentador. Que o Senhor tome em suas mãos aquela aeronave, que ela possa voar nas mãos do Senhor, que Ele te leve e te traga na força do Espírito Santo, pois que o Senhor te faça uma profetisa, uma voz profética no seio daquela nação. Te adoramos, Deus, porque tu dizias há tantos anos atrás que o nosso ministério enviaria pessoas às nações. E nós temos podido ir, também temos podido enviar. Continua conosco esta boa obra, Senhor. E cada um de nós que está nesse culto se sinta também chamado, se sinta também como autoridade, se veja como autoridade, não só para pregar, mas para sonhar, porque grandes e melhores dias virão. Assim diz o Senhor. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo, não pasme nem te espante, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Assim diz o Senhor, e oramos no precioso nome de Jesus. Amém.
e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui. Pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Eu vou dar a bênção apostólica, depois vocês poderão dar um abraço, um beijo na bispo. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta igreja que te ama, pela nossa bispa que tem entregue a sua vida, a sua casa, tudo quanto ela é, tudo quanto ela tem. Obrigado porque ela tem sido uma voz poderosa nesta noite, uma voz que aqueceu a nossa noite, uma voz que dilatou o nosso homem interior, fazendo crescer. Saímos daqui da tua casa renovados, na certeza de que o Senhor nos trouxe de uma maneira específica para algo específico que recebemos. Que o óleo que desceu do trono da tua graça possa vir como o orvalho que desce na noite, regando as plantas, a terra, e que a nossa vida, uma vez já regada pelo teu orvalho, que ela possa produzir a 30, 60 e 100 por um. Os livros de todo imprevisto, dando-nos uma noite reparadora e uma quinta-feira de vitória. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo de Deus sejam conosco todos os dias. E a igreja do Senhor diz: amém. Abraço e beija. E diz: foi bom estar contigo, que Deus te abençoe em nome de